A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Robson e venho trazer uma palavra de Deus aqui para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E a palavra que eu vou ler, ela se encontra no livro de São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 17. Eu vou ler aqui: louvado seja o nome do Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra aqui, ela fala sobre a parábola do filho pródigo. Jesus aqui está fazendo uma ilustração. Louvado seja o nome do Senhor, que a parábola, ela fala de uma ilustração. E Jesus aqui está ilustrando aqui sobre um pai que tinha 2 filhos, né? E o mais novo, ele chega com o pai e diz: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E a Bíblia diz que o pai, ele reparte a fazenda e dá a parte do jovem, né, do filho mais novo, que esse foi o filho mais novo que fez esse pedido. O filho mais velho permaneceu ali na presença do pai. E a Bíblia diz que quando ele recebe, ele vai para um lugar distante. A Bíblia diz que ele vai para um lugar longínquo, né? E a Bíblia diz que ali ele gasta tudo que ele recebeu do pai, e chega um ponto de que ele ficou sem nada, passando necessidade, passando fome ali, e ele vai a um dos donos de fazenda daquele lugar que ele estava, e ele foi apacentar porcos, a Bíblia diz, né? E foi para ele uma humilhação, porque ele era judeu, e o judeu ele não come, né, carne de porco, e também não cultivava, né? Mas a necessidade que ele estava passando, ele fez com que ele fizesse isso, se humilhasse, porque ele estava numa situação precária. E a Bíblia diz que quando ele estava nessa situação, ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si e ele diz: quantos jornaleiros do meu pai, ou trabalhadores, em outras versões diz trabalhadores, outras de jornaleiro, tem abundância de pão e eu aqui perecendo de fome. E ele diz: voltarei para a casa do meu pai. E ele cria ali no pensamento dele, no coração, uma mensagem, né? Como ele ia chegar ao pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Era o pensamento dele. Ele reconhece que ele errou, ele reconhece que ele fez aquilo que talvez não era o tempo, a hora, né? E a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai. E ele, no pensamento dele, ele queria ser apenas um empregado do pai, porque os empregados do pai dele eram bem cuidados, tinham abundância de pão, e ele ali, numa terra distante, padecendo fome, não tinha nem pão para comer. Então ele volta para a casa do pai, e a Bíblia diz, a história diz, a parábola aqui diz que o pai, ele estava esperando a volta do seu filho. Talvez o pai imaginasse que o filho ia, quebrar a cara e ele ia voltar para a casa dele. E ele estava ali esperando. E a Bíblia diz que quando ele avista, né, quando eles têm aquele encontro, eles se beijam, se abraçam, né, o pai recebe ele. E ele diz para o pai: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que a história, o pai ali no momento não respondeu nada. O que o pai fez foi preparar uma festa, matou o bezerro cevado e fez uma festa para o seu filho que estava perdido, que tinha retornado à sua casa. Essa é a história resumida desta palavra, e que podemos aprender com isso. Podemos aprender que Deus é maravilhoso, né? Que Deus ele
Ele quer nos receber na sua presença, Ele quer que o homem volte para a sua casa, de onde ele saiu, né? Porque Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem ali no jardim do Éden perfeito, mas infelizmente o pecado, ele fez a separação do homem e de Deus. Então Deus quer que o homem volte para a sua casa, e o nosso pensamento, será que Deus vai me receber, né? O pensamento do filho pródigo, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele queria apenas ser um trabalhador. Irmãos, trabalhador, ele não tem direito na herança do pai, ele não tem direito ali. O trabalhador, ele tem direito de uma indenização, ele tem direito naquilo que ele trabalhou, ele fez, né? Então é direito dele, na vida dele, na casa dele, ele tem direito, e ele vai ser indenizado por isso. Mas o filho não, o filho, ele tem direito na herança do pai, na parte daquilo que pertence. Quando o pai morrer, ele terá direito. Então é isso que Deus quer para o homem. Ele quer dar ao homem direito na sua herança. E qual é a herança de Deus que Deus quer dar para o homem? A vida eterna, a salvação eterna, as moradas eternas. Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, o meu desejo é que vocês estejam comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas, ele fala isso. Então ele quer dar ao homem o direito de salvação, de vida eterna, o direito de herança. Quando na família, quando os pais morrem, quem tem direito? É os filhos, não é o empregado, não é o trabalhador que estava com ele, não, é os filhos. Então Deus não quer que o homem seja apenas um espectador, um admirador de Jesus. Não, ele quer que o homem seja filho de Deus. E a Bíblia diz que só passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, aí passamos a ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz isso, irmãos, não estou inventando isso não. Enquanto isso, o homem é criatura de Deus, né? Deus criou o homem do pó da terra. Mas a Bíblia diz que quando aceitamos Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aonde está essa passagem sobre filho, né, de Deus. Pois bem, Deus, ele quer isso para o homem, mas Deus não se importou com o argumento do seu filho pródigo que saiu, não. Deus, ele aceitou o homem, ele perdoa o homem, ele perdoa os nossos pecados e quer nos abençoar. E a Bíblia diz que quando um homem se arrepende, há festa no céu. Quando o filho pródigo voltou, o pai dele fez uma festa para comemorar, né, a volta do seu filho. E Deus, ele quer fazer uma festa para mim, para você. Deus prepara isso, que é o casamento da igreja com Cristo no céu. Deus quer fazer isso para a minha vida, para a sua vida. Volte para a casa do Pai. Se de repente você se distanciou de Deus, volte para Cristo, né? Porque quem tem direito na herança é o filho, não trabalhador, né? Então, Deus quer abençoar cada um de nós, que essa palavra ela possa ficar no seu coração, medite nela. Está aí no capítulo 15 de São Lucas, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Leia na sua casa, leia aí, porque ela tem uma importância muito grande, né, para as nossas vidas. Nós precisamos interpretar o que a palavra quer nos dizer hoje, porque ela sempre tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. Que Deus abençoe você com esta palavra, compartilhe ela com a sua família, com seu amigo, talvez um amigo que se distanciou da presença de Deus. Dê um like aí para ajudar esse pastor que está aqui ministrando, fazendo o ID do Senhor. Compartilhe ela, seja um missionário, seja um evangelista da palavra de Deus também. Compartilhe com seu amigo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.